Você já parou para pensar no que acontece quando a glória absoluta de Deus desce sobre um monte e horas depois você se vê impotente diante de um menino possesso no vale? Mateus 17 é um capítulo de transição vertiginosa entre o esplendor da revelação e a desesperadora necessidade humana. É a lição que conecta ambos em uma só, a fé verdadeira, né? Jesus ele pega consigo Pedro, Tiago e João a um alto monte, alguns dizem ser o Tabor, e é transfigurado diante deles. O rosto dele brilha como o sol, as vestes se tornam brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem falando com ele sobre a sua partida, seu êxodo, que ele cumpriria em Jerusalém. E o Pedro, atordoado, ele quer construir 3 tendas, mas uma nuvem luminosa os envolve e uma voz diz: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi." Os discípulos caem com o rosto em terra, aterrorizados. Jesus os toca e diz: "Erguei-vos, não temais." E ao olharem, eles veem só Jesus. Como os pais da igreja viram, não é? A lei, Moisés e os profetas Elias apontam para ele e dão lugar a ele. A glória não é para ser presa em tendas, mas para nos levar a ouvi-lo. Quando eles descem do monte, Jesus dá uma ordem que eles não contem aquela visão para ninguém até que ele ressuscitasse dos mortos. E eles então perguntam sobre a vinda de Elias, e Jesus explica que Elias já veio, referindo-se ao João Batista, e sofreu. Da mesma forma, o Filho do Homem sofreria. A glória do monte não anula o sofrimento do vale, ela o antecipa e o valida também. Quando eles chegam à multidão, um homem se ajoelha suplicando: "Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Trouxe-o aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo." E Jesus responde com uma exclamação de frustração: "Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?" E ele ordena que tragam o menino, e Jesus repreende o demônio, este sai, e o menino é curado naquela hora. E depois, em privado, os discípulos perguntam: "Por que a gente não pôde expulsá-lo?" E a resposta foi direta: "Por causa da pequenez da vossa fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." Mas ele também diz que aquele tipo de demônio só sai com jejum e oração, uma vida de muita dependência, disciplinada com Deus e de Deus. E o capítulo termina com um momento quase irônico. Lá em Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo perguntam a Pedro se Jesus paga a taxa. E Jesus, sabendo a pergunta, ele vai e pergunta a Pedro: "De quem os reis da terra cobram tributos? Dos filhos ou dos estrangeiros?"